Logo cedo, era Laura quem terminava de arrumar a mesa do café da manhã para ajudar sua mãe a aliviar o fardo de ter que sustentar o próprio peso sobre as pernas enfraquecidas pela idade. Célia, em sua cadeira cativa na ponta, aguardava sentada a filha despejar o café coado em um bule, enquanto estranhava o neto mais novo, com o olhar cansado ao seu lado, fazendo força para respirar o ar. O que o Bruninho tem? Sua roupa de cama é empoeirada, mãe. É isso que ele tem. Só corticoide não resolve. Foi incisiva ao apontar um culpado para a asma do menino durante a noite. Ainda tem Berotec, filho? Perguntou preocupada ao depositar as xícaras na mesa perto do pão. A medicação para as crises agudas vinha acompanhada da triste promessa de efeitos colaterais indesejáveis, como a obesidade e o retardo do crescimento, além de um possível aumento da pressão, glicose e tantos outros males na fase adulta. Por isso era importante lembrá-lo de ter sempre à mão o tratamento preventivo por via inalatória. Completamente indisposto, Bruno chacoalhou seu inalador, colocou-o nos lábios e pressionou a válvula, absorvendo uma dose precisa do remédio. Da escada chegou Tiago e sentou-se à mesa, sem dar bom dia nem tirar os fones das orelhas. Enclausurado em seu mundo particular introspectivo, ignorando a presença dos familiares à sua frente até que fosse exigida a sua atenção, alcançou o cesto de pães e foi preparando o seu desjejum. O irmão, que apesar de cansado pela noite mal dormida, o aguardava inquieto, virou-se para ele com a expressão assustada e confessou com a voz rouca: "Eu ouvi, Tiago." O adolescente encarou o caçula, buscando interpretar a declaração. Escutara bem, pois a música tocando em seus ouvidos estava baixa. Era apenas uma artimanha para evitar diálogos banais. Sem saber detalhes do ocorrido, o rapaz buscou na mãe algo para ajudá-lo a entender melhor o relato. Ela, por sua vez, sugeriu, abanando as mãos, que não desse atenção ao mais novo. "Eu ouvi os passos do monstro andando pela casa de madrugada", Bruno revelou, para a total surpresa do jovem. "Para com isso, hein?" interveio Laura, querendo acabar com o assunto. "Não vai começar com essa história você também." "Ele veio na porta do meu quarto." "Chega, Bruno!" irritou-se com a insistência. "Já falei que não quero você inventando coisa feito seu irmão." Revoltado por não estar sendo levado a sério, o menino abandonou a mesa de forma brusca, quase derrubando a cadeira ao sair, e correu para o quintal, esquecendo de levar consigo a bombinha com o remédio para a asma. Sentindo-se culpada pela reação emocional do pequeno, a mulher sentou-se com as mãos na cabeça, remoendo sua escolha equivocada da noite anterior. "Foi contar para ele aquela besteira, só podia dar nisso." Célia expôs sem embaraço o que sua filha não queria ouvir. "Eu sei, mãe, já entendi", esbravejou. Arrependida por não ter acatado a sugestão de ficar calada quando deveria, Laura esmiuçava mentalmente suas alternativas para reverter o cenário. Não estava preparada para suportar a ideia de o filho menor também sucumbir ao mesmo trauma do mais velho, ainda mais por causa de sua falta de juízo para discernir o que poderia ou não impressionar a cabeça imatura de uma criança. "Tiago", voltou a ele com um olhar suplicante, "você conversa com seu irmão?" Em dúvida quanto ao pedido, o jovem encarou a mãe sem dar retorno. Incerto sobre como ajudaria, aproveitou para triturar com mais calma o alimento entre os dentes, a fim de atrasar a resposta. Mas os olhares ansiosos por sua posição, tanto da mãe quanto da avó, não o deixaram fugir da responsabilidade. "Conversar o quê?" Quis ouvir o que poderia fazer antes de aceitar. "Faz seu irmão entender que essa coisa de assombração não existe, que ele ficou impressionado ontem por causa da história, teve um pesadelo, sei lá. Fala a mesma coisa que você ouviu para deixar de acreditar nisso." Por mais que Laura tivesse traçado uma sugestão de abordagem, de nada serviria se proferida por ela. Para ter o efeito desejado e aniquilar de vez qualquer desconfiança do mais novo em relação à existência de uma criatura na casa, as palavras teriam de vir do irmão de mais idade. No entanto, o adolescente não aparentava estar disposto a fazer parte da encenação. Desviava-se dos olhos da mãe, procurando migalhas em seu prato como desculpa para não se envolver, na expectativa de que a indiferença o livrasse do papel para o qual havia sido escalado. "O Bruno precisa ouvir de você que esse monstro foi coisa inventada da sua cabeça, Tiago. Me ajuda a não deixar que ele passe pelo que você passou, por favor." O apelo sentimental sincero fez o rapaz refletir. Ele conhecia as mazelas de um trauma mal resolvido e, se pudesse, faria o possível para o pequeno não conviver com os mesmos medos que o travaram a vida inteira. Apesar de reservado, sabia que era visto como um exemplo a ser seguido pelo caçula.
Suas demonstrações de afeto podiam ser inexpressivas, mas Tiago estava longe de ser dotado de uma índole perversa. Sozinho no pátio externo do casarão, Bruno estava em uma das cadeiras de balanço, sem embalar o corpo, cabisbaixo por seu relato ter sido menosprezado. Amuado, fingiu descaso ao ver o irmão cruzar a porta dos fundos e caminhar em sua direção. Oh! Tiago jogou-lhe o inalador e sentou-se na cadeira ao lado. O menino guardou a medicação no bolso e ambos permaneceram mudos por um tempo, apenas desfrutando do momento de sossego no jardim. Os dois se entendiam muito bem em silêncio. Longe dos adultos, não se provocavam e dialogavam quando podiam sobre assuntos de interesse comum. Não havia necessidade de palavras inúteis jogadas ao vento para demonstrar afeição. Uma mera troca de olhares entre eles era suficiente para um compreender o que o outro estava querendo dizer. Era igualzinho ao que ela disse, Tiago, resmungou o mais novo. Você não ouviu? Ouviu o quê? Os passos de noite. Eram como a mamãe falou que você tinha escutado. Parecia que uma perna de madeira ficava batendo no chão. O adolescente negou, balançando a cabeça. Juro que eu vi, não foi pesadelo. Eu sei que não foi. Bruno voltou a insistir, recusando outras explicações. A assombração foi chegando perto do meu quarto e eu fiquei com medo de me virar para a porta porque eu sabia que ela estava lá me olhando. Sua fisionomia foi corrompida pela lembrança do ruído assombroso e ritmado vindo do corredor. A respiração foi novamente se tornando pesada ao imaginar como seria a figura tenebrosa do visitante maldito à sua espreita. Eu tô com medo, confessou o óbvio, buscando o remédio para descongestionar suas vias respiratórias. Não quero que ela me pegue. Você fala para a mamãe que a gente quer voltar para casa, suplicou, aspirando o broncodilatador. Tiago reconhecia os traços de desespero estampados no rosto do caçula. Era como encarar o próprio reflexo assombrado do seu passado. Preocupado com a sanidade do menino, sabia por experiência que não podia acatar seu pedido angustiado de convencer a mãe a partirem. Caso abandonassem a residência, sem a certeza de o monstro não ser real, a mesma sina recairia sobre o pequeno. Sua prioridade era acalmar o irmão, trazendo uma explicação coerente para o acontecido. Se você não fosse tão moleque, eu podia te falar de graça as paradas que a psicóloga cobra caro da mãe para me dizer. Tiago usou do paradoxo, fazendo uma sugestão negativa em busca do resultado oposto para fisgar a atenção. O que é? Ela faz ter sentido essas coisas estranhas que passam na nossa cabeça. Só que não rola explicar isso para criança. Abusou mais uma vez da contradição. É muito avançado, manja. Vou fazer 7 anos já, contra-argumentou, entrando na armadilha. 7? Demonstrou uma surpresa encenada e recebeu um firme aceno positivo como resposta. Nada mais eficiente do que o uso da psicologia reversa para convencer uma criança de que ela está no controle. Dando continuidade à encenação, Tiago então fingiu que Bruno estava preparado para ouvir os segredos mais complexos da ciência dedicada aos processos comportamentais do ser humano e se ajeitou melhor no assento para iniciar sua explicação. Tá vendo aquilo ali? Apontou para um enfeite fincado na grama, esculpido em madeira na forma de um pássaro. O catavento? É. Agora ele está paradão, mas dependendo de como o vento sopra, pode reparar que as asas de madeira ficam batendo uma na outra. E daí? Depois que a gente fica mais velho, as coisas começam a se mostrar como elas são na real. O que você acha que são os passos de algum monstro andando pela casa de madrugada podem ser só 2 pedaços de pau se trombando no jardim. Não demorou para o garoto entender o que seu irmão estava fazendo. Entristecido, ele tornou a baixar a cabeça, desiludido por estar sendo manipulado e desmerecer o próprio relato. Achei que pelo menos você acreditasse. Eu acredito no que você acha que eu vi, Bruno, mas não quero que demore para entender, como eu, que essa parada de botar culpa em assombração não vai te fazer bem. Tenta encarar o escuro só como a falta de uma lâmpada acesa. É ligar uma luz para ver que os fantasmas que aparecem de noite não passam de uma sombra vinda da janela. Fica tranquilo que tem explicação para todo tipo de monstro que aparece. Até para o que mora debaixo da tua cama, brincou arrancando uma risada tímida do pequeno. De forma providencial, uma inesperada rajada de ar refrescou a manhã com uma brisa que bastou para as asas do catavento começarem a bater. O barulho da madeira, se encontrando conforme a intensidade do sopro matutino, ilustrou bem a versão de Tiago. Mesmo não estando totalmente convencido, Bruno deu uma chance à lógica apresentada pelo irmão. Sua fisionomia desanimada foi perdendo força e ele encarou o mais velho, acenando positivamente com a cabeça para lhe assegurar que estava disposto a acreditar na explicação.
Em pé ao lado da porta dos fundos, Célia admirava o cuidado do neto ao tratar do assunto com o mais novo. Os dois já caminhavam para dentro da casa, mas antes de o adolescente também entrar, ela dirigiu-lhe a palavra tentando nova aproximação. Foi lindo o que você fez, meu amor. A maneira como se importa com seu irmão mostra que ainda está aí dentro o menino que eu conheci. Agregou ao elogio um belo sorriso. E meus parabéns também pela explicação do que era o tal monstro da perna de madeira. De repente agora você consegue se sentir mais à vontade na casa da sua avó? Quem sabe? Tentou fazê-lo abandonar o ressentimento através de uma retórica oportunista, mas em vão. O rapaz, após cumprida a tarefa atribuída pela mãe, voltou a ficar carrancudo. Limitou-se a doar uma atenção indisposta para a conversa, sem demonstrar interesse nos argumentos, muito menos dando qualquer respaldo através da fala. A perseverança da idosa em ter um diálogo normal com o jovem enfraquecia a cada uma de suas demonstrações de menosprezo. Sem saber como lidar com o recorrente descaso do neto, preferiu não amargar mais um monólogo e, maquiando a irritação, retornou à cozinha antes de perder a paciência. Sozinho no quintal, Tiago tornou a encarar o catavento. Com a mente sobrevoando terrenos obscuros da própria memória, ele acompanhava as asas do pássaro de madeira pararem de se esbarrar à medida que o vento dispersava. O som daquelas batidas castigava sua crença infantil com a incerteza de que talvez o que tanto o amedrontara no passado fosse realmente apenas um adorno embalado pela aragem do jardim. As horas pareciam caminhar no compasso preguiçoso de um relógio sem corda. O sol já enfraquecido atravessava as janelas do casarão, iluminando as paredes com raios acanhados que apontavam o poente de mais uma tarde no interior. A noite decretou sua chegada quando o fortunoso gorjeio dos pássaros enfim cedeu espaço ao estridente trilar dos grilos, demarcando seu território entre os arbustos. Para os acostumados à rotina frenética das grandes cidades, as maravilhas de um cotidiano campestre eram confundidas com ócio. Bruno aproveitou a área externa enquanto ainda estava claro e se esbaldou nos petiscos preparados pela avó. Mas Tiago permaneceu intocado no seu aposento durante todo o dia, sem tirar os fones da cabeça. Compenetrado em seu intento de desvendar o passado, encarava o teto apenas aguardando o anoitecer. Precisava provar para si mesmo que a versão contada ao irmão no jardim podia ser verdadeira. Após tantos anos tolerando as mazelas de ter uma personalidade desequilibrada, fora levado a crer que a única maneira de livrar-se do abalo era através da comprovação de que o imaginário infantil havia sido o responsável por fazê-lo carregar um trauma por toda a vida. Para isso, teria de infringir a regra da casa. Tomado pelo devaneio assombroso de sua primeira estada na residência, não ousou olhar diretamente à porta do dormitório misterioso do outro lado do corredor. Arrostou o reflexo da vidraça, como sempre fazia, e viu o caminho livre até lá, convidando-o a enfrentar seu medo. Nervoso com o que estava prestes a fazer, sentou-se na cama e retirou os fones do ouvido para poder escutar o próprio juízo. Estava hesitante em desobedecer a ordem de não invadir o quarto trancado, porque, caso fosse pego, sabia que a repreensão não seria das mais brandas. Apesar de a bronca não ter sido a real culpada por sua fuga do casarão quando menino, era inegável sua influência na atual rejeição que tinha pela avó. Determinado a compreender a real causa de seu abalo emocional, resolveu se levantar e enfrentar as consequências. Seus primeiros passos fora do aposento foram os mais cautelosos. Ao escutar um som vindo do andar de baixo e reparar no clarão azulado subindo pelo vão da escada, teve certeza de que a televisão estava ligada e atraindo os espectadores da casa com a habitual programação noturna do fim de semana. Tiago estava seguro de ser o único no pavimento superior e aproveitou a oportunidade para avançar. Suas passadas continuaram leves. Não queria que o barulho do piso rangendo sobre a cabeça de Célia a atraísse. Próximo da porta, um ruído conhecido começou a ecoar. Era baixo, um tanto distante, mas soava como as batidas de madeira que tanto o apavoravam. O jovem estremeceu. Pensou em desistir de sua busca pela verdade e se jogar debaixo das cobertas, na ilusão de assim se proteger do fantasma que vagava na morada. Entretanto, resistiu. Não queria mais ter a postura de uma criança acovardada. Seguiu em frente. Se não estivesse com o raciocínio comprometido pela adrenalina que acelerava o seu ritmo cardíaco,
optaria por verificar primeiro através da janela se não eram as asas do catavento emitindo aquela toada que lhe arrepiava a pele. Porém, guiado pelo impulso de escutar o que acreditava ser um monstro escondido entre as paredes daquele cômodo emblemático, colou a orelha na porta, a fim de ter certeza de que o som se alastrava dali. Concentrou-se para identificar a origem do cadenciado retumbar, mas o coração, quase lhe rasgando o peito, embaraçava seus sentidos. Arriscou cerrar de leve os olhos para se devotar à investigação do medo quando a campainha da residência tocou. No susto, rapidamente se afastou, receoso de ter sido pego em sua transgressão. No piso inferior, Célia já alcançava a bengala para ver quem seria a visita noturna inesperada quando a sua filha a impediu de se levantar. Pode deixar. Laura adiantou-se a sair do sofá para poupar o esforço da idosa e cruzou o corredor. Logo que abriu a porta, ficou surpresa ao ver uma adolescente de longos cabelos lisos parada na entrada. "O Tiago está aí?" A visitante o buscou dentro da casa com os olhos, sem encarar a anfitriã. "O Tiago? Sim, ele..." A mulher articulava as palavras com uma certa dificuldade, confusa por não ter ideia de como aquela jovem podia conhecer seu filho. Foi quando ele apareceu ao seu lado, salvando-a do constrangimento. A garota desviou a atenção para o rapaz assim que o viu, saudando-o com um sorriso dos mais comedidos. "Oi? Oi?" Ele devolveu o cumprimento com pouco entusiasmo, não entendendo o motivo de ela estar ali. Os dois se encararam por um tempo sem Laura deixá-los a sós. Após um breve lapso, Tiago percebeu a vontade da mãe de ser apresentada à amiga. "Mãe, essa é a vizinha aqui do..." O rapaz se deu conta de que não sabia como ela se chamava. Apesar do tempo que passaram conversando, haviam ignorado as apresentações. Tiago não era versado no campo das formalidades sociais e não viu necessidade de conhecer mais sobre uma pessoa com quem jamais imaginava voltar a se encontrar. Mas lá estava ela, com as mãos nos bolsos de outro moletom surrado e um sorriso ponderado no rosto, chamando-o pelo nome que provavelmente tinha escutado quando Laura lhe pedira aos berros na noite anterior para fechar a porta quando entrasse. "Camila", adiantou-se a adolescente, interrompendo o embaraço, e estendeu a mão para cumprimentá-la. "Moro na casa aqui do lado." Ao contrário do amigo, ela era acostumada a dissimular seu comportamento conforme a situação demandava. Mesmo que o sorriso tivesse sido falso ao se apresentar, a encenação não revelou sua impaciência para as normas de etiqueta. Mal tivera a saudação educadamente retribuída, voltou a se dirigir a quem de fato lhe interessava. "Vamos lá fumar um cigarro?" O convite de Camila provocou uma perturbação visível em Laura, que olhou espantada para o filho. A fim de evitar um desconforto ainda maior, o jovem saiu imediatamente da casa para fugir da reprovação de sua mãe. "Valeu." Tiago agradeceu à amiga por ter feito o desfavor de revelar o vício que se esforçava tanto para manter em sigilo e fechou a porta por trás de si. Para se afastarem de ouvidos curiosos, eles caminharam alguns poucos metros para sentarem debaixo de um poste, iluminando parte do meio-fio com uma lâmpada fraca e amarelada. Sem dizerem uma única palavra, compartilharam do mesmo cigarro e dividiram um fone de ouvido com as músicas selecionadas pela garota. Vários minutos se passaram apenas com os dois apreciando o vazio da rua, sem dizer uma palavra. Tiago era acostumado ao clima taciturno, favorável às introspecções particulares constantemente enfrentadas no inferno de seu espírito. Não importava a companhia ao seu lado, sempre estava disposto a remoer calado seus dilemas. Mas Camila não era adepta do costume. O que o jovem tinha de quieto, ela compensava em ansiedade. "Você não é de falar muito, né?" Ela deu uma longa tragada e passou o fumo para o rapaz. "Eu gosto. Faz o tipo incompreendido, rebelde e cheio de segredo." Sem reagir ao comentário, ele prendeu a fumaça entre os lábios e entregou de volta, sem retirar os olhos da alameda escura e desabitada. Curiosa em relação ao comportamento recolhido do amigo, a garota o observou de cima a baixo, circulando o cigarro entre os dedos a fim de interpretar a expressão incômoda que não lhe abandonava a face. "O que você está com medo?" Arriscou, tornando a preencher os pulmões com nicotina e conseguiu, pela primeira vez, ter os olhos do rapaz na direção dos seus. "Medo? Está com medo de alguma coisa, não tá?" Tiago jamais imaginara que seu íntimo pudesse gritar tão alto. O semblante apático poderia ser interpretado como descaso, mas os respingos de sua mais remota fobia haviam sido percebidos.
Despreparado para compartilhar seus temores, encontrou fuga em outro tema que o deixava com aquela mesma fisionomia. Acho que tá mais para culpa. Culpa serve. Ela o incentivava a se abrir. Ter que mentir para os outros é uma parada que eu não curto muito. Você tem mesmo cara de crente, ironizou. Cativado pelo sarcasmo de Camila, o adolescente nem percebeu o próprio vulto sisudo cedendo espaço a um riso discreto. Distraído, ele se pegou reparando na beleza natural da garota, em sua pele clara, sem pintura, e na boca de lábios finos, sem batom. Vendo que sua brincadeira havia sido bem recebida, a jovem devolveu a gentileza do sorriso e soltou a fumaça retida no peito. Se for para não magoar os outros, acho que é de boa. Passou-lhe o cigarro. Fora que não ser pego é o mesmo que dizer a verdade. Fundamentou bem a mentira? Visivelmente desapontado pela forma convincente como apresentara ao irmão uma teoria que não sabia se era verdadeira, Tiago fez que sim com a cabeça, tragando mais uma vez. Então fica tranquilo, ela completou. Às vezes é muito pior ficar calado do que não falar nada. Camila apreciava despejar sua sabedoria de adolescente revoltada, adquirida pelos anos de vivência como filha única em uma família desajustada. Mas as manchas escuras que lhe circundavam os olhos, acompanhadas de um breve silêncio, denunciavam sua autocrítica velada. Sabe o que é pior do que culpa? Disparou a falar, quebrando a barragem de seu rancor represado. Pena. Ter pena de alguém é baixo. A pessoa é tão tapada que não vê a merda acontecendo bem debaixo do nariz dela e você não fala nada porque tem pena. Quando é da sua própria mãe, então, acaba o respeito de vez. Concedeu ao seu discurso virulento uma pausa para tragar o cigarro e lamentar intimamente sua dor. Às vezes acho que eu é que sou a covarde, com medo de ela fazer escândalo, cortar os pulsos, sei lá. Ela faz melodrama para tudo. Lá em casa tá todo mundo longe de ser normal. Tiago se mostrava atento à confidência. Sabia das consequências devastadoras de uma situação mal resolvida e, por conta das próprias experiências traumáticas, não lhe era complicado compreender o sofrimento alheio. Ele a ouviu com atenção, buscando compensar de algum modo a mesma cortesia que o fizera abandonar seus pensamentos desagradáveis. Você tá ligada que esse teu sentimento de pena meio que esconde também um pouco de culpa. A interpretação precisa do rapaz fez Camila também deduzir uma influência evidente no seu comportamento. Faz terapia há quanto tempo? Ela o questionou, com a certeza de que Tiago conhecia bem um divã. Ele abriu todos os dedos das mãos, revelando, sem embaraço, a sua década de tratamento. Uau! Bodas de estanho, a garota zombou. Parabéns. Você deve ter a cabeça bem ferrada. O humor sem censura da jovem divertia Tiago. Era inédito para ele não ver uma expressão de espanto quando revelava o longo período pela busca de uma solução para seu distúrbio. Na contramão do julgamento que tanto se acostumara a receber das pessoas vitoriosas no campo emocional, teve de sua nova amiga uma resposta saudável para um dilema particular. Bastava isso para ser cativado. Já fiz também, ela revelou, libertando a massa de fumo inalada. Mas nunca falei a verdade. Então, para mim, não serviu. E meu pai sempre foi contra esse tipo de coisa. Acha que está jogando fora um dinheiro que poderia ser usado para colocar comida na mesa. Só não vê problema se for para encher a cara. Aí ele pode gastar. Nitidamente aborrecida com as péssimas virtudes da imagem paterna em sua casa, preferiu mudar o foco da conversa para aproveitar a abertura conquistada em seu ouvinte silencioso. Tá na terapia para lembrar ou para esquecer? Como assim? O que te fez ficar mal? Tem um monte de problema que é tratado com terapia. Sentiu-se obrigado a esclarecer o óbvio. Mas no final é sempre isso. Ela devolveu com propriedade. Eu fiz para esquecer, mas como percebi que isso não ia rolar, o motivo oficial era porque eu tinha medo do escuro. Desculpa aí pelo clichê. Fez graça, sem imaginar que essa fobia tão banal fosse a razão do grave transtorno de personalidade do rapaz. Então, para lembrar ou para esquecer? Insistiu na teoria, certa de que conseguiria sua comprovação. Ao trazer aquele tema, o dom extraordinário de Camila para despertar a empatia de Tiago despencou no precipício da insegurança do jovem problemático. Receoso de ser taxado como imaturo pelo pânico despertado ao se apagarem as luzes, ele não deu retorno. Apenas rememorou o rosto deformado da criatura na penumbra, encarando-o no quarto.
Abstraído pelo devaneio aterrorizante que o distanciava da realidade, a presença da amiga ao seu lado, aguardando resposta, foi substituída pela figura aterradora da assombração erguendo lentamente o braço em direção à coberta que o protegia do frio. Ao contrário das vezes anteriores, quando esse mesmo evento obscuro do seu passado lhe invadia o pensamento, Tiago não se acovardou e foi adiante na lembrança que sempre repudiara. Ele viu, através dos olhos da memória, o monstro puxando o lençol de sua cama com os dentes apodrecidos da estranha mão desfigurada. Esforçou-se para ir além, mas parecia ter se deparado com o ponto final de seu delírio. Não havia conclusão. No empenho de contar algo a mais que pudesse dar sentido ao seu trauma, uma visão repentina rompeu-lhe a mortalha do esquecimento para trazer de relance a imagem de suas pernas sendo devoradas pela enorme boca da criatura faminta. Oh! Camila mostrou-se impaciente após ter sido completamente ignorada. Tiago, ainda perplexo com o vago fragmento de sua nova recordação, olhou para a jovem sem saber o que ela queria. Que foi? Desconversou, retornando ao seu estado natural de antipatia. Percebendo a guarda do rapaz novamente erguida, fingindo distração para encobertar seus segredos, restou à garota respeitar o posicionamento. Porém, ela não haveria de renunciar ao seu mau hábito de disparar indiretas. Deu para sacar que você é daquele tipo que não mente, mas omite. Por que omite? Eu sabia que você estava com medo. Voltou a primeira acusação, encarando. Sem saber como reagir àquele apontamento certeiro, ele encontrou sua fuga ao reparar no cigarro gasto entre os dedos da amiga. Quer outro? Não. Jogou a ponta queimada na rua. Hora de voltar para a vida real. Mas vou te dizer que eu sei do que você tem medo. Os olhos de Tiago se arregalaram, delatando sua ansiedade em ouvir o que ela tinha a revelar. Você tem medo de menina, concluiu com um sorriso, dando-lhe um rápido beijo na lateral da face e se ergueu da calçada. Valeu pelo cigarro. Pego de surpresa, o adolescente ficou sem reação. Ainda sentindo os lábios de Camila na maçã do rosto, observou-a caminhar para casa, esperando com inédito anseio que ela olhasse para trás. Mas não aconteceu. Ao vê-la entrar na residência, ele fez o mesmo. Apesar de seu enorme apreço pela solidão, seria uma inverdade discordar que fora agradável estar na companhia da garota. Do lado de dentro, percebeu a televisão ainda ligada. Apressou o passo em direção ao quarto, mas não conseguiu escapar da interação que gostaria de evitar. Tiago. Laura ergueu o tronco do sofá, que estava deitada, quase dormindo, e viu o filho ao pé da escada aguardando o sermão com as mãos no bolso e a cabeça baixa. Não tem nada para dizer? Eu fumo. Confessou o que ela, obviamente, já sabia. Não precisava olhar a mãe para saber que em seu semblante pesava a carga da tristeza. Mas seu embaraço de encará-la não era por medo de levar uma bronca. Você lembra que seu pai também fumava? A carga dramática contida naquela pergunta era o assunto temido por Tiago. Contra-argumentar um fato que ambos não gostariam de rememorar traria choro demasiado e abriria antigas feridas já cicatrizadas. Então, ele optou pelo silêncio, só acenando para mostrar que se lembrava do vício do pai. Ciente de que desgastar o filho com críticas poderia comprometê-lo ainda mais, Laura proferiu sua indireta apenas para ele tomar conhecimento de como se sentia e logo mudou o foco do diálogo. Bonita, Camila, elogiou, na tentativa de fazer Tiago baixar sua guarda, mas ele deu de ombros, como se nem tivesse reparado. Se quiser chamá-la um dia para entrar... Menos, mãe, interrompeu, impedindo-a de tirar conclusões infundadas. O quê? Não posso querer conhecer a menina que está fumando com meu filho? Ao notar o tom da conversa sendo alterado para a agressão, o jovem deu as costas e começou a subir as escadas. Tiago, desculpa. Conseguiu fazê-lo desistir da fuga, obtendo novamente sua atenção, embora de maneira impaciente. O que eu quis dizer é que você pode ficar à vontade para convidar sua amiga para vir quando quiser. É só a vizinha. A insistência do rapaz no demérito da amizade apenas deu força à interpretação da mãe de que ele encontrara em Camila alguma afinidade. Seu real desinteresse pelas pessoas sempre fora representado pela total ausência de opinião sobre elas. Vê-lo negar ou desmerecer qualquer apontamento era a certeza de haver florescido em seu íntimo árido algum tipo de simpatia. Filho. Ela vestiu sua expressão mais singela para lhe explicar algo evidente.
Não tem problema você se relacionar com os outros. Talvez seja isso que falte para você deixar de lado qualquer sentimento ruim que ainda tem aqui na casa. Alguém como a Camila para conversar pode até te fazer querer voltar mais vezes, não acha? Laura estava invadindo um terreno no qual o adolescente não estava disposto a convidá-la para entrar. Seus sentimentos pela garota não eram claros e preferia negá-los, tanto aos outros como a si próprio. Antes de discorrer sem propósito sobre as absurdas conjunturas capazes de fazê-lo perder seu repúdio ao casarão, teria que, primeiramente, desvendar a origem do seu trauma. Posso deitar? Retirou uma das mãos do bolso, apenas para indicar seu quarto com o polegar. Vai, filho, vai. Voltou a se estirar no sofá. Mas pensa nisso que eu falei. Finalmente livre da inquisição materna, Tiago terminou de subir os degraus. No piso de cima, seus olhos deitaram mais uma vez sobre o aposento proibido. Sua vontade de desbravar os cantos esquecidos da memória continuava firme. Antes de restaurar o ato clandestino interrompido pela visita de Camila, verificou que a mãe continuava atenta à programação televisiva. De onde ele se encontrava, também era possível avistar o pequeno Bruno adormecido pelo vão entreaberto de seu dormitório. Restava somente ter certeza de que a mais voraz das sentinelas não estava vigilante. Mais uma vez, ele tirou o peso dos pés para evitar ruídos em sua marcha lenta e se aproximou do cômodo de Célia. Com extremo cuidado para não ranger as dobradiças, afastou a porta da folha de seu batente. Caçando a presença da avó num ambiente iluminado apenas por um antigo abajur, encontrou-a no reflexo do espelho, curvada sobre a pia de seu banheiro privativo, escovando a dentadura com um sabonete glicerinado. Vendo-a concentrada na higienização da prótese dentária, o rapaz resolveu aproveitar seu cuidado odontológico para violar a regra da casa. Na ausência de olhos para vigiá-lo, deu continuidade ao desejo de se ver livre da dúvida que o assombrava havia um decênio. O quarto misterioso o intimidava, e a cada pisada branda rumo ao cerne do seu desespero, a porta parecia agigantar-se. Sem tempo para repensar a oportunidade de desvendar o passado, ignorou a vontade instintiva de recuar diante do medo e pôs a mão na maçaneta. Os dedos a apertaram com firmeza e, após controlar a ansiedade com uma arfada trêmula, ele a desceu. Trancada. De nada adiantaram as repetidas vezes tentando abri-la. Mas Tiago, rejeitando a derrota, a pressionou para ambos os lados, na esperança de o trinco soltar ou a armação em madeira do umbral antigo ceder. Analisando todos os recursos, curvou as costas para verificar a fechadura. O formato arredondado permitia-lhe enxergar um recorte limitado do lado de dentro. No entanto, na escuridão do recinto, nada era revelado. O breu intenso cegava a vista já confinada pelo pequeno contorno do buraco sem sua chave. — O que você está fazendo? A avó, ao fechar a porta do próprio quarto para dormir, flagrou o neto espiando. De sobressalto, o jovem se afastou e viu a idosa se aproximar com a mesma ira que ele lembrava ter enfrentado no passado. Nem mesmo sua dificuldade de locomoção a impediu de se apressar. — A gente vai repetir isso, Tiago. Preciso voltar a te falar como se fosse criança que ninguém entra no quarto do seu avô. Escaldado, o adolescente baixou a cabeça. — Por que você não consegue respeitar essa única coisa que eu te peço? Ela protestou, aumentando o tom da voz. — O que tem de tão fascinante aí para insistir que eu brigue com você pela mesma coisa depois de todo esse tempo remoendo uma mágoa de garotinho mimado que não sabe levar bronca? Célia não queria ouvir uma resposta. Sua retórica hostil desmedida exigia a obediência do ofendido, que acatou a opressão sem discutir. Não é suficiente ter o resto dessa casa inteira para ficar de cara amarrada sem tirar esse negócio bobo do ouvido? Continuou impetuosa. Não vai ter ninguém ali dentro para você ficar ignorando. Essa sua falta de modos eu estou me esforçando para aturar. Mas nesse quarto eu não quero que ninguém fique bisbilhotando. E você já é bem grandinho para entender isso. Trazida pela balbúrdia repentina acontecendo no andar de cima, Laura subiu as escadas e os pegou no meio da conversa. Ao identificar o clima tenso entre os dois, arriscou o bom humor como meio de reconciliação. Momento avó e neto? Ninguém quis falar. Célia continuava de olhar fixo sobre o neto como um predador faminto encara sua presa encurralada. Após o desconforto, ela abandonou sua postura ameaçadora e deu a graça da resposta, convencida de que seu recado fora assimilado.
Não é nada, minha filha. Eu e o Tiago já resolvemos o assunto, não é, Tiago? Sem coragem de encontrar o rosto da avó, ele acenou positivamente com a cabeça ainda baixa. Que bom. Ela ostentou um sorriso amistoso regado em falsidade. Vai deitar também, meu amor. Após desarrumar-lhe os cabelos, sem encontrar resistência, a idosa retornou para o seu quarto e fechou a porta. Ainda incerta sobre o que de fato acontecera, Laura encurtou sua distância. Posso saber o que foi todo esse amor? Ela murmurou como se o volume discreto de sua voz lhe outorgasse o direito de uma leal confidente. Tiago ergueu os olhos marejados para a surpresa da mãe. Esboçou revelar seus secretos pensamentos, mas não pôde. Uma lágrima correu em seu semblante abatido e ele tornou a mirar o assoalho. Desiludido com a própria incapacidade de enfrentar seus problemas, começou a chorar. Tiago, não precisa disso. Ela o abraçou, buscando acalmá-lo. O que foi? Tá tudo bem. Fala com a sua mãe. Era importante para Laura inibir de imediato qualquer recaída do filho ao sinal do primeiro sintoma. Caso evoluísse para a mesma enfermidade emocional responsável por sua fuga tantos anos no passado, desta vez quase um adulto, provavelmente ele teria êxito na partida. Acalentado por braços amorosos, o pranto foi interrompido. O vulto cabisbaixo deu lugar a uma fisionomia ressentida e os olhos miraram com ódio o aposento da avó. Prestes a liberar a torrente de seu rancor represado, Tiago foi contido pela mãe, que não havia percebido a rara disposição do adolescente de se abrir. Sua avó é uma senhora de idade, cheia de mania. Ela é mesmo meio bruta de vez em quando, mas não tem motivo para esse choro. Se não quiser deixá-la irritada, é só fazer o que ela pede. Indignado pela imprevista defesa em favor do carrasco, que o fizera entristecer, o jovem perdeu o controle. Sempre essa merda! Esbravejou. É sempre ela que não pode ficar magoada com nada. Irritado, ele foi para o quarto e bateu a porta, deixando a mulher desorientada no largo corredor de ligação entre os dormitórios. Carente das competências para administrar os dramas carregados pelo filho, ela se corroía, na dúvida entre deixá-lo superar o desagrado sozinho ou guiá-lo para longe do martírio com a ternura de doces versos maternos. O seu comportamento tempestuoso, com recorrentes demonstrações de descaso e revolta, ia além do esperado para um adolescente comum em sua fase mais problemática. Estirado na cama, Tiago secava as lágrimas, tentando se recompor. Habituado ao sofrimento taciturno, os murros a castigar o colchão eram para frear um brado enfurecido, ansiando ganhar o palco. Remoeu calado sua mágoa, pois não queria dar motivos para Laura se sentir obrigada a importuná-lo com um pedido de desculpas que de nada serviria, a não ser para aliviar a culpa de quem roga o perdão. Alguém bateu à sua porta, devagar, como se receoso. Tiago ignorou o tímido ruído, desejando que a pessoa do outro lado desistisse. No entanto, o punho cansado tornou a incomodá-lo. Embora quisesse evitar o conflito, a insistência em retirá-lo do sigilo do seu aposento obrigou-o a abraçar a hostilidade. Pronto a seguir na desavença, vestiu sua pior carranca e avançou com fúria contra a maçaneta, determinado a despejar sobre os ombros da mãe todo o peso de suas queixas virulentas. Para sua surpresa, ao abrir o quarto, não era ela quem batia, mas Bruno. Vê-lo ali parado de pijama e com os cabelos desgrenhados fez o adolescente abandonar o ânimo combativo e aguardar para saber o motivo de o irmão ter encarado o medo de caminhar pela escuridão. Você acha que o monstro mora naquele quarto? O caçula demonstrou um temor ressabiado, coçando os olhos sonolentos. A discussão na frente do aposento emblemático havia tirado o menino de seu repouso e lhe entregado uma situação cuja interpretação era muito óbvia. Chega aí. O mais velho convidou-o a entrar e pediu com a mão que se sentasse na cama ao seu lado. Esqueceu do que a gente conversou? Bruno não respondeu. Ele considerara a teoria do catavento. Entretanto, estava distante de aceitá-la como primeira alternativa. Para o pequeno, seu imaginário fantasmagórico, onde uma criatura ecoava suas pisadas no assoalho durante a madrugada, era mais concreto do que a hipótese de algo real ainda não comprovado. Ainda mais quando o passado do irmão favorecia o boato sobrenatural. Mesmo após ter revelado, na conversa com Camila, não estar convencido da própria história contada no jardim, Tiago sabia da importância de manter a aversão para o mais novo não sucumbir à insônia ou aos prováveis pesadelos. Quer dormir aqui para eu ficar de guarda? Ofereceu como solução imediata para remediar a apreensão. E se ele aparecer?
Você não é corajoso? Bastou o caçula olhar para a porta na penumbra do outro lado do corredor para dizer que não, com um aceno de cabeça. O adolescente, então, reafirmou sua posição quanto ao adorno no quintal. Se o barulho começar, eu prometo que te acordo e vou com você até a janela para a gente ver junto as asas de madeira se batendo. Ergueu o punho fechado, aguardando o irmão carimbá-lo com a mão para validar a proposta. Fechou? De acordo, Bruno selou o pacto e ajeitou-se no leito. Escravo do cansaço que insistia em fazê-lo cortinar os olhos, ele logo adormeceu. Tiago permaneceu sentado no colchão, mirando o breu à sua frente. O aposento sombrio o arrostava à distância no empenho de lhe abalar a valentia, mas ele estava comprometido. Disposto a não fraquejar, respirou fundo e abraçou a missão de sentinela noturna. Na madrugada, o sombrio casarão encontrava seu silêncio. Das frestas das janelas entreabertas, podia-se ouvir o acanhado assobio do vento como um sopro entre as lápides de um cemitério à noite. Na mesma sala, onde a lareira exibia uma ausência de cinzas, os ponteiros incansáveis de um relógio de madeira em forma de torre indicavam a hora morta. Rendido pelo cansaço, Tiago acompanhava o irmão no repouso. Resistira o quanto pudera ao peso das pálpebras, mas por fim cedeu aos encantos de um leito macio, apesar de não lhe ter sobrado espaço para apoiar confortavelmente o dorso. Favorecido pelo incômodo das costas arqueadas, o jovem despertou com o chiado cavernoso feito pelo peito de Bruno ao respirar. Temeroso de que suas vias aéreas inflamadas evoluíssem para uma crise mais severa, procurou o medicamento pela cama, mas não o encontrou. Bruno! Bruno! Tentou acordá-lo, mas por mais que o sacudisse, o sono do menino era pesado. Restando apenas ir até o quarto do irmão em busca do remédio, deparou-se com o medo de enfrentar as trevas cobrindo o largo corredor. Porém, dentre as alternativas de acalentar a enfermidade do mais novo ou aventurar-se no terreno de sua fobia mais profunda, optou por aquela da qual um dia pudesse se orgulhar. Para não ter seu nobre intento devastado pelo temor, ignorou os horrores imaginários à espreita e apressou o passo para cruzar a escuridão. No quarto de Bruno, avistou a bombinha de asma descansando no criado mudo ao lado da cama e a pegou. Foi quando começou a ouvir algo que lhe soava morbidamente familiar. Os anos haviam passado, mas a recordação das cadentes topadas na madeira o assombrara por uma década inteira, sempre ao deitar. E isso o impediu de esquecer o seu tom apavorante. Ecoava tímido, vindo do andar de baixo, mas era sem dúvida o mesmo som que precedia a aparição do monstro que perambulava antes da aurora. Seu peito açoitado pelo coração a galope se juntou à frouxidão das pernas e o jovem caminhou receoso até a janela com vista para o quintal. Não cumpriria sua promessa de ver com o irmão as asas do adorno no jardim se esbarrando, mas atestaria ao menos para si a verdade de sua teoria. Para seu infortúnio, o ruído das batidas foi interrompido conforme ele alcançou a guarnição. Embora ciente de que, na ausência do barulho, de nada lhe serviria forçar as vistas para encontrar o catavento no escuro da noite, Tiago não perdeu a jornada e pôs a cabeça na vidraça. Esperando que uma rajada benevolente pusesse fim ao seu decênio de agonia e eliminasse de uma vez por todas a dúvida quanto à origem do seu trauma, o adolescente resistiu alguns segundos a mais na moldura sem ser agraciado pela brisa. Desapontado pelo vento não estar compadecido de sua dor, negando um simples sopro que pudesse lhe dar a derradeira resposta, afastou-se. Após o primeiro passo, o som recomeçou. Dessa vez, mais alto. Imediatamente, Tiago tornou à janela e viu o que não queria. Persistiam inertes as asas do adorno. Ao ouvir também o ranger dos degraus, seus olhos arregalados se voltaram para a escada e o coração começou a bater em pávida arritmia. A criatura estava próxima. Estarrecido, o rapaz renunciou à discrição dos passos cuidadosos e correu desesperado até o seu quarto. Ao cruzar a soleira, jogou-se ao chão e fechou a porta, barrando-a com as costas. Não é real, por favor, não é real. Sussurrava o mantra para si, quase aos prantos, buscando em seus anos de terapia alguma hipótese plausível para o que escutava. Ainda que acometido pelo extremo pavor, não podia se esquivar da verdade, repetindo o mesmo comportamento da infância. Caso se limitasse a acreditar o trauma ao sobrenatural apenas pela incidência sonora, estaria perpetuando a fobia culpada por arruinar sua sanidade emocional. Mais velho e plenamente ciente de que sempre existia uma explicação razoável para eventos fantasmagóricos, arriscou espionar a quimera que tanto o intimidava.
Com a mandíbula endurecida pelo pânico, suas mãos úmidas abriram uma pequena fresta para observar a chegada da criatura ao andar de cima. Em busca da improvável confirmação de que um ente grotesco abandonara os negros antros infernais para assombrá-lo, Tiago sondou as trevas apreensivo. Quando viu se erguerem do vão escuro da escada os cabelos esvoaçados da aparição, ele recuou antes de enxergar o rosto. Com a alma febril, evocando medos sepulcrais indescritíveis, tornou a esconder-se no cômodo fechado, implorando para não ter sido avistado. "Não vem pra cá, não vem!" Rogou a qualquer deus disposto a ouvi-lo, prometendo cega obediência. O barulho ritmado da perna lenhosa tocando o assoalho retumbava no segundo pavimento. As passadas vagarosas pareciam cada vez mais próximas de seu quarto e Tiago recostava-se na entrada com a firmeza de uma âncora lançada ao abismo a fim de impedir a invasão. Do outro aposento soou o chiado dos gonzos. E com o cerrar de uma porta encostando no batente, também se encerrou a marcha tenebrosa. Apesar da quietude repentina, o jovem manteve seu bloqueio. Estava incerto sobre o paradeiro do monstro desfigurado e, antes de aliviar o peso que barrava a passagem, quis ter certeza de que ele havia retornado ao covil de onde saíra. Após alguns segundos, atento aos rumores do casarão, o rapaz decidiu afastar-se da porta. Entretanto, não teve coragem de abri-la para espiar o corredor uma segunda vez. Ao virar-se para a cama, deu de cara com Bruno semi-acordado, sentado no colchão, lutando contra seus pulmões debilitados que o proibiam de puxar facilmente o ar. Viu as asas batendo? O menino cobrou a promessa do mais velho sem sequer abrir direito os olhos. Tiago não sabia o que responder. Entregou-lhe o inalador para aliviar um pouco da agressão nas vias respiratórias e sentou-se a seu lado, passando a mão em seus ombros para que relaxasse. Não demorou para o irmão desmoronar de novo entre as cobertas. Pleno na certeza de não ter delirado, o adolescente não podia ignorar o que vira. Sua desconfiança a respeito do que estava sendo velado na alcova do mistério ganhava os contornos do absurdo. As razões para estar sempre trancada variavam em sua cabeça entre as mais obscuras fantasias. Certo de, na hora morta, a casa ser assombrada por algo inominável perambulando nas trevas, concluiu que o quarto era como um pórtico do inferno. Com o alicerce dos temores reforçado pela confirmação de seu fantasma antigo, não podia continuar naquela casa. No entanto, não a abandonaria na calada da noite, como decidira fazer no passado, deixando o irmão vulnerável aos mesmos tormentos. Precisava convencer a mãe de que deveriam ir embora, mas sabia que de nada adiantaria revelar a ela a ocorrência assustadora. Calejado pela retórica de Laura em sempre usar da negação para afastar quaisquer indícios do retorno de sua paranoia, o rapaz a antevia contestar o ocorrido sob o pretexto de defender os avanços na terapia. Ansiando ver a noite finda, o jovem não pregou os olhos até a alvorada revogar o breu. Na manhã seguinte, contrário ao comportamento habitual que o rotulava como hostil aos costumes matinais, Tiago foi o primeiro sentado à mesa do café. Laura terminava de arrumar o desjejum, buscando os utensílios nos armários da cozinha, enquanto respondia evasivamente aos apelos do filho que a confrontara com a ideia de partirem. "Tira isso da cabeça", negou de pronto. "Por quê?" "Sua avó vai pensar que é por causa da bronca de novo." "Eu assumo", o jovem garantiu, manifestando sua total falta de empatia com os sentimentos da idosa. "Coitada, filho, dá um desconto para ela, mais uns dias e a gente vai." Inconformado com a disposição da mãe de sempre advogar a favor da velha, o rapaz foi rude em sua crítica. "Como, mãe? Você bem que podia se preocupar mais em não deixar o Bruno todo ferrado da cabeça do que em não deixar a avó Célia chateada." "Para, Tiago." Laura rejeitou a provocação, adotando um tom mais ríspido para o filho não ampliar seu leque de ofensas. "Melhor você se resolver logo com ela, porque a gente veio para ficar um tempo e não vai mudar os planos." Destronado da soberba adolescente em crer que tudo sairia do seu jeito ao estalar dos dedos, o jovem arriscou uma nova estratégia. "Foi o Bruno que me pediu para te convencer." "Seu irmão tem toda a liberdade de me pedir isso se ele quiser." Ela chamou o blefe, confiante de estar com as melhores cartas. "Como eu tive?" Tiago a encarou, com os olhos embotados pela amargurada lembrança, encarando seu trauma como mão a ser batida. Contra aquele lance, a mulher não tinha como sair vencedora. A insinuação de que fora omissa com o passado do filho era como um açoite em sua autoestima materna.
Embora soubesse ter feito de tudo para cuidar dos dilemas do seu mais velho, a culpa por ele não ser capaz de se adaptar às convenções tradicionais de comportamento recaíam sobre seus ombros já cansados de carregar tanto remorso. Filho, sentou-se à mesa, adoçando a fala, dando a atenção que o assunto merecia. Você sabe que isso é só uma recaída por causa do estranhamento ontem na frente do quarto do seu avô, não sabe? Não precisa usar o seu irmão como escudo. Se for o caso, eu te ajudo a conversar com a avó Célia. Eu não... O rapaz aumentou a voz, prestes a perder o controle, mas calou-se antes de causar um estrago e mudou o foco para outro tópico que lhe interessava. E o que é que tem de tão proibido lá também, para a porta sempre ter que ficar trancada? Seu avô era muito reservado. Você gosta que os outros fiquem entrando no seu quarto? A retórica não carecia de rebate. Mesmo assim, ela o aguardou concordar. Sei lá se foi remorso da sua avó por sempre ter implicado com o papai, mas pelo menos depois de ele ter morrido, ela resolveu respeitar isso de não ficarem invadindo o espaço dele. Acho que foi o jeito dela de fazer as pazes. O relacionamento dos dois nunca foi aquela maravilha e, no final da vida, ele passou muito tempo doente sem sair da cama. Foi lá que o vovô morreu? A curiosidade de Tiago residia mais em desvendar as razões do fenômeno mórbido referentes aos aposentos do que em melindres mal resolvidos da relação familiar. Foi a vez de sua mãe acenar com a cabeça, dando uma resposta afirmativa que fez o jovem desvirtuar o pensamento para os cantos perigosos do ocultismo. E pelo que eu sei, o quarto está preservado. Ela continuou sem perceber o filho perdido em divagações pessoais. Para mim, e acho que para sua avó também, deve ser bem doloroso entrar lá. Laura buscou a compreensão do filho, mas só encontrou em seu rosto empalidecido o semblante perturbado de um maníaco agredido pelo próprio delírio. Então eu não estava errado de achar que essa casa era assombrada. Ele a encarou com um idêntico olhar apavorado de quando sua histeria se manifestava. Tiago, o Bruno escutou o mesmo barulho que eu e quer ir embora, mãe. Eu não vou ouvir isso. A mulher levantou-se da mesa e deu as costas para o filho, sem disposição para debater novamente sobre um devaneio absurdo que considerava superado. Ele acha que o monstro está naquele quarto e que também vai ser pego de noite como eu fui. Você não pode deixar que... Chega, Tiago, chega! Gritou, fazendo-o se calar. A gente não vai embora daqui por causa das suas neuras. Ao se virar para continuar o sermão, Laura encontrou sua mãe já no andar de baixo, próxima à mesa. Dá para ouvir a gritaria de vocês lá de cima, informou Célia, manifestando seu incômodo. Ao perceber que a avó tinha escutado tudo o que disseram, Tiago quis se esconder sob o manto da vergonha. Apesar de convicto de sua posição, preferia manter larga distância das situações constrangedoras, sobretudo quando envolvessem a anfitriã. Os ânimos tomados pelo mal-estar avassalador transformaram a cozinha num cárcere do silêncio. Ninguém ousava sair do lugar, muito menos abrir a boca para tentar se explicar com desculpas esfarrapadas. Pisoteados pela figura arbitrária da mulher, com seu olhar julgador e dilacerante, tanto Laura quanto o filho se mantiveram cabisbaixos, sem saber como enfrentar a ocorrência embaraçosa. Mãe! Ecoou do andar de cima a voz cansada de Bruno, oportunamente livrando a mulher de ter que continuar tolerando calada a censura. Estou indo! Sinalizou tê-lo escutado, aliviada por poder justificar sua saída. Ela subiu as escadas e deixou Tiago para afundar no oceano da condenação, onde Célia era a predadora que se alimentava de quem ficasse à deriva. Sozinha com o rapaz, a idosa caminhou até a outra ponta da mesa, onde sempre costumava se sentar, e descansou o corpo velho na cadeira. Sem desviar as vistas penetrantes de sua presa, apoiou a bengala na lateral do assento e permaneceu encarando o neto, determinada a tratar de um assunto importuno. Eu sei que isso não é por causa da nossa conversa de ontem, Tiago. A afirmação da avó fez o adolescente erguer a cabeça. Minha dúvida é se você está fingindo ou se realmente não sabe o motivo de nunca querer ter voltado para esta casa. Angariando não apenas a curiosidade, como também uma atenção nunca antes obtida do jovem, ela manteve o tom misterioso das palavras para disfarçar uma estranha apreensão, amargando-lhe o vulto. Um trauma como o seu é melhor mesmo que fique guardado. Ajuizou como se soubesse de algo obscuro. Mas a alegria que você perdeu depois do que aconteceu me devastou, Tiago. Eu gostava muito de te ver sorrindo. Era evidente a confusão mental apossando-se dos pensamentos do garoto. Confrontado com a confirmação de que algo relevante havia, de fato, acontecido no passado, ele forçou uma jornada pelas trilhas da memória. Me fala do que você está se lembrando.
pediu Célia, ansiando uma pronta resposta que pusesse fim às dúvidas sobre o que ele realmente sabia. Não é por causa disso que você quer ir embora? A vontade da avó de voltar às páginas da lembrança até o prólogo do trauma do neto era tão febril quanto a aflição de Tiago em reviver o surgimento de seus dilemas. Mas ainda que a idosa lhe permitisse mais tempo entre os vestígios de sua recordação duvidosa, ele sempre esbarraria nos mesmos troncos do esquecimento que o impediam de ter uma imagem clara do acontecido. Embora o recente avistamento desse respaldo à versão de uma criatura demoníaca tê-lo visitado no passado, revelá-la sem provas teria a mesma credibilidade do seu relato quando criança. Sem argumentos para comprovar a aparição, restou-lhe se esquivar. O Bruno não está à vontade aqui. Isso não é sobre o seu irmão, Tiago, rebateu ela. Mas sabe o que eu posso dizer com a maior certeza do mundo? A infância é uma coisa que todos passam o resto da vida tentando superar. Você está longe de ser o único. O importante é que um trauma antigo não te impeça de ser um adulto normal. E nisso não tem nada que você possa fazer para ajudar o Bruninho também. Intrigado, o adolescente não sabia como interpretar aquele discurso. A fala que a princípio lhe soou como um conselho indelicado, por fim pareceu ganhar o estranho contorno de ameaça. Ele estava perdido na sutileza de uma bravata indecifrável. Era óbvio que a velha tinha algo a dizer, mas negava-se a ser direta. E em nada ajudou o intervalo silencioso que precedeu sua fala mais curiosa. Por que você não me conta um pouco desse monstro que você escuta de madrugada? Posso saber mais sobre isso do que imagina. Os olhos do rapaz quase rasgaram as membranas de tanto se arregalarem. Indeciso entre o medo e o espanto pelo que acabara de escutar, mentalizou diversas indagações embaralhadas que não ganharam voz. Quando pensou em abrir a boca para questionar a avó, Laura chegou de volta à cozinha, afoita, roubando para si o protagonismo com sua angústia. Ela apanhou a bolsa da bancada e passou a remexê-la com impaciência. Acabou jogando na mesa todo o conteúdo. O que foi, minha filha? Célia mostrou-se preocupada. É esta casa mofada, retrucou nervosa antes de decidir atirar para todos os lados. E o Tiago que deixou o Bruno dormir na cama dele cheirando a cigarro. Acabou o remédio. O pequeno sucumbira aos piores sintomas de sua enfermidade e a mãe, desesperada por não ter como tratar o filho, culpava qualquer um que pudesse ter participação em seu ataque de asma. Pega a receita que vou com você até a farmácia, prontificou-se a idosa. Não vim preparada para ele ter tanta crise, esqueci de colocar na bolsa. Laura só não caiu em prantos para não escancarar sua fraqueza. Devia estar sempre preparada para os piores imprevistos, ainda mais pelo histórico familiar, e sua agressividade com os presentes na cozinha era reflexo do remorso em saber que parte da culpa era dela. Me deixa ferver uma água. A anfitriã alcançou sua bengala e caminhou em direção aos armários. Não tem coração de bananeira, mas dá para fazer um chá com folha de arnica. Não vem com essa bobagem de remédio caseiro, mãe. Eu preciso de um broncodilatador forte, não arnica ou mel com abacaxi. Apesar de ter sua boa intenção rejeitada, a idosa não cedeu ao mau humor da filha. Vendo-a corroída pela indecisão sobre o que fazer para abrandar a indisposição do menino, tomou a frente na decisão. Veste o Bruninho. Vou ver se o médico que me atende consegue encaixar um horário agora de manhã para dar essa receita. Foi em direção ao telefone na outra sala. Tiago aguardou ficar a sós com a mãe na cozinha para dar uma resposta à acusação que o deixara pesaroso. Quando peguei a bombinha de noite, ela estava cheia. O rapaz quis afastar de si a autoria de ter posto em risco a saúde do caçula. Eu sei, filho, eu sei. Desculpa. Aquele era o remédio de prevenção, que acabou não dando conta. Aceitou a justificativa como forma de reconhecer o próprio exagero da agressão verbal. Me deixa ir lá vestir o seu irmão. A mulher nem sequer esperou confirmação de haver encaixe na agenda do doutor para se apressar ao andar de cima e preparar o mais novo. Ainda que não estivesse frio, ela vestiria com a roupa mais quente e, se tivesse forças para aguentar seu peso, o carregaria nos braços até onde precisasse. Depois da fatalidade ocorrida com o pai de suas crias, qualquer sintoma era motivo para exibir uma superproteção descabida, respaldada no receio de ter um filho trilhando os mesmos perigos que trouxeram tanta dor à família. Recostado à parede do lado de fora da casa, Tiago observava Célia com sua locomoção truncada, pelejando contra a porta do automóvel. Ele bem que poderia dar uma mão como apoio ao vê-la reclinar o dorso para entrar, mas preferiu assistir sua tentativa atrapalhada de sentar no banco do passageiro. A falta de iniciativa do adolescente estava longe de ser motivada pela graça de ver uma pessoa idosa confrontar os embaraços da idade. Pelo contrário,
Era justamente sua carência de sentir qualquer abalo efetivo que o fazia sequer cogitar ajudar a avó. Abstraído na contemplação das mazelas da velhice, voltou a si quando a mãe passou ao seu lado puxando Bruno cuidadosamente pelo braço. E quando eu voltar, a gente vai ter uma conversa séria sobre esse seu vício. Laura deu seu recado de maneira ríspida, sem se despedir. Ela evitava ser indelicada com Tiago para não arriscar enclausurá-lo em sua introversão, mas se fosse para ter um tabagista dentro de casa, limites precisariam ser traçados para conviverem de forma segura até convencê-lo a abandonar o fumo. Após todos estarem devidamente no carro, com os cintos afivelados, a mulher fez os pneus derraparem e o veículo dobrou a esquina.